Amém, irmãos? Irmãos, nesta noite, saindo um pouco do meu costume em particular, que sempre faço na igreja e com a igreja, nós vamos compartilhar um pouco sobre ser pai. Desde o ano passado, 2023, desde o início do ano passado, eu tenho ouvido muito sobre pai, sobre paternidade, e eu tenho aprendido também bastante. Eu estava pensando, se alguém me perguntasse, se você tivesse que começar a vida de novo, você seria um pai como você é? Certamente eu diria não. Como você foi, eu diria não. Amados, ser pai é tão simples e por isso tão difícil que a minha geração tem errado contumazmente. Hoje eu quero dizer isso para mim mesmo, para a minha vergonha e daqueles com quem eu tenho intimidade. Nós somos uns pais ruins, viu? Abaixo da média, abaixo da crítica. Hoje nós vivemos uma crise de paternidade. Não é que as pessoas não têm um pai, não têm mãe, tem pai e tem mãe, só que não tem paternidade. Nós caminhamos para um ponto, para um estágio semelhante a um estágio que o povo de Israel viveu lá no livro dos Reis, quando diz que cada um fazia segundo a sua cabeça. Tempo de crise, de descaminho. É o tempo que nós vivemos. Então, esses dias, eu tenho lido, ouvido, não esses dias últimos, porque agora é o mês da comemoração do Dia dos Pais, não, por isso não. Eu tenho aprendido e observado sobre a questão da paternidade, sobre o ser pai. Por isso que eu entendo com muita clareza que eu faria quase tudo diferente do que eu fiz como pai. Na realidade, eu não aprendi a ser pai. Na minha cultura, na nossa cultura, nós não aprendemos a ser pai, pelo menos na minha geração. Já na cultura judaica, se aprende a ser pai. Você aprende a ser pai. Faz parte dos ensinos da família, como criar os filhos. Eu não sei se os irmãos lembram, mas com certeza os irmãos mais antigos aqui, irmão Ebenezer, pastor Mário, lembram teve um tempo que começou a sociedade se preocupar com a paternidade. Isso se deu na segunda metade dos anos 70, com a escola de pais da Igreja Católica. Não sei se alguém lembra disso. A Igreja Católica criou a escola de pais, onde os pais iam para os eventos aprenderem a serem pais. Me lembro que quando eu conheci a Edna,
o meu cunhado Newton participava da escola de pais. Então você ia para aquela escola. Logo depois, no início dos anos 80, aliás, no final dos anos 70, início dos anos 80, começou nas igrejas evangélicas os encontros de casais, que no princípio seguia o modelo católico, que era como uma escola de pais. Depois se tornou uma coisa meio esquisita. Hoje, encontro de casais, amados, é um negócio meio tribuloso, viu? Eu não tenho participado ultimamente, mas os últimos que eu fui muitos. Foi ficando, eu digo, não, esse negócio aqui não está mais bom para mim não, entendeu? Eu tenho um amigo que ele ministrava muito em encontro de casais. E um dia ele foi abordado, um casal falou para ele, mas pastor, você não está mais ministrando em encontro de casais? Ele disse, não irmão, eu deixei, eu não estou querendo mais ministrar em encontro de casais. Por quê? Porque eu ministro um ano, quando volto naquele mesmo evento, no ano seguinte, eu pergunto, cadê fulano que estava liderando o encontro de casais? Separou. E fulano que era da liderança, separou. Então, encontro de casais não está valendo nada. Que as pessoas vão para o encontro de casais em outubro, quando chega em janeiro separam, não valeu nada, né? Mas continuam os encontros de casais e os irmãos vão sempre na esperança que lá no encontro de casais vão receberem ensinos que vão contribuir para que eles vivam melhor enquanto casais. Se abandonou os filhos, viu, amado? O negócio ficou tão crítico que de repente as lideranças resolveram, não, a coisa está feia demais, vamos ver se a gente pelo menos preserva o casamento. Porque se preservar o casamento já ganhou bastante. Então, meus irmãos, é o nosso quadro. Hoje, para você citar um pai bem-sucedido na criação dos filhos, já está ficando difícil, mesmo dentro da igreja. E fora da igreja, amados, o trem complicou mesmo. Então, essa seara pantanosa que se tornou chamada de paternidade, me tem preocupado bastante. E eu, nos últimos tempos, eu tenho observado muito, falado comigo mesmo, cultivado um silêncio na minha alma, no sentido de que eu possa aprender a como lidar nessa situação, como pastor hoje e como avô. Como lidar com essa situação? Como ser eficiente nisso aí? É um terreno bastante difícil para o nosso tempo, viu, amados? Para o nosso tempo. Dizem os pensadores que é muito mais fácil você ter sucesso da porta para fora do que da porta para dentro. Ou seja, é muito mais fácil você ter sucesso nos negócios, nos empreendimentos, nos projetos, do que ter sucesso dentro da família. Muito mais fácil. E esse, amado, é um desafio para a igreja hoje, agora. Porque nós estamos com os índices. Eu me lembro que nos anos 80, tinha um divórcio na igreja evangélica para, se não me falha a memória, 40
na igreja, fora da igreja. Fora da igreja. Era uma proporção assim enorme. Quando alguém ouvia falar, amados, teve uma separação na igreja, todo mundo ficava impactado com aquilo. Como é que pode? Como é que pode? A gente ficava impactado. Hoje, amados, isso é uma coisa quase que normal, natural. O pastor Hernani Dias Lopes, ele falando sobre isso, ele diz que muitas vezes as pessoas perguntam a ele: pastor, mas não é da vontade de Deus que as pessoas, estou falando de pais, viu, irmão? Vou voltar lá nos pais, estou só girando aqui, porque está tudo dentro de uma panela só, tá? Pastor, não é da vontade de Deus que haja separação? Ele diz: não, irmãos, da vontade de Deus é que não haja separação, porém Deus permitiu, por causa do homem, do coração do homem, do querer do homem, mas não é a vontade de Deus, e não era a vontade de Deus. Então, amados, esse quadro, ele torna a paternidade muito difícil de se vencer no meio deste quadro que nós estamos vivendo, de desamor, de profundo desamor, de falta de perdão, de endurecimento do coração. Então isso é muito difícil, se exercer uma paternidade com êxito. Como eu falei para os irmãos, é mais fácil se ter êxito fora da porta para fora, do que da porta para dentro. Mais fácil, ok? Mais fácil ser um empresário bem-sucedido do que ser um pai bem-sucedido. Ser um artista bem-sucedido do que ser um pai bem-sucedido. Um dia eu estava ouvindo a CBN e eu ouvi uma coisa que, depois disso eu falei várias vezes com os irmãos sobre aquela fala que eu ouvi. Na CBN tinha um psicólogo, psiquiatra, que aconselhava pais. E naquele dia, eu estava ouvindo, uma mãe telefonou para aquele cidadão lá no ar da CBN, se ele se considerava um bom pai, conselheiro na rádio, programa de muita audiência, se ele se considerava um bom pai. Olha, irmãos, para um conselheiro ali, o povo ficava perguntando, ele ficava dando conselho, ensinando como fazia, como não fazia. Aí perguntaram para ele se ele se considerava um bom pai. Aí ele teve que dizer: não, meus irmãos, eu não sou um bom pai. Entendeu? Então é mais difícil, amados, você ir lá, dizer para os outros como faz, quando faz, do que você vivenciar aquilo, praticar aquilo, ser aquilo que é necessário. Então, eu quero começar a minha fala com os irmãos. Já sei que eu não vou chegar nem na metade, vou deixar esse assunto, vou aprender mais um pouco. Para um outro momento nós vamos voltar neste assunto de novo, a questão da paternidade, melhorar a nossa performance enquanto pais, e em particular enquanto pai. Quero ler com os irmãos Efésios capítulo 6, só 2 versos. Efésios capítulo 6, verso 2, que diz assim: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Quando o apóstolo Paulo fala aqui, ele está se referindo ao casal. Os filhos devem honrar aos seus pais, independente de como eles foram
Essa honra é um mandamento, não é uma opção. Não, meu pai não foi legal comigo, então eu não devo honra para ele. Deve sim. Meu pai não foi legal, eu não tenho que ajudar. Deve sim. Nós devemos aos nossos pais. É mandamento com promessas. No livro do Êxodo, capítulo 20, o verso de número 12, lá tem o primeiro mandamento com promessa: para que os dias sejam alongados. Faz parte do viver mais honrar pai e mãe, entendeu? Ter vida longa. Os irmãos colocaram aí a Sofia, né? Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honra, considera, trata bem, dá presente, dá beijo, diz que ama. É interesseiro, né, amados? Eu quero me dar bem, então eu tenho que semear, né? Tem que plantar, né, irmão João? A gente quer colher lá uma mangazinha, tem que plantar o pé, senão não vai dar certo. Então, amados, a nossa vida, ela é marcada, definida por colheitas. Colheita. Nós somos um dos principais produtores de alimento do mundo hoje. E só somos um grande produtor de alimentos porque plantamos. Aprendemos a plantar e a ter lucros com o plantio. Olha, plantar, aprendemos e descobrimos que o plantio dá lucro. Este é um plantio, entendeu? Um plantio que devemos plantar. Ainda, amados, verso de número 4. Esse verso de número 4 já não mais se refere a pais, mas se refere a pai, ao homem. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Segundo o comentarista bíblico que eu me refiro aqui, do comentário bíblico da Bíblia comentada, esse verso 4 se refere agora não mais aos pais, homem e mulher, mas aos pais homens, os homens, os pais. E aí, amados, vossos pais, a ira, mas criai-vos na disciplina do Senhor. Eu quero começar com essa questão de provocar a ira. Segundo o reverendo Hernandes Dias Lopes, este provocar a ira aqui está relacionado a pais que fazem diferença entre filho e filho. Como, por exemplo, o exemplo de Isaac. Os irmãos lembram de Isaac? O que fez Isaac? Isaac tinha um filho preferido. Qual era o filho preferido de Isaac? Esaú. Então, ele fazia diferença entre Esaú e Jacó. Ele amava Esaú. E isto provocou um desentendimento, uma intriga entre os seus filhos. Nós vemos que mais na frente, Jacó procede da mesma forma. Jacó elege dentre os seus filhos um filho predileto. Qual era o filho predileto de Jacó? José. Deu confusão com Isaac, amados? Deu. Deu confusão com Jacó? Deu. Então, a primeira coisa que eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite:
quando os pais elegem um filho predileto, que começa a ter aquele filho como padrão dentre os demais, ele vai estar gerando uma confusão, um problema dentro da sua família. Significa que ele vai ter problema, que ele não vai ter êxito, vai ter dificuldade, vai gerar ali uma intriga, uma desavença no seio daquela família. Então, criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Eu quero aqui compartilhar com relação à disciplina e à admoestação. Muitos de nós, ou se não, talvez até todos, conhecemos disciplina como um castigo, entendeu? Alguma coisa dura assim, tá, doeu, você fez isso, então não vai ter aquilo. Disciplina. Você está em disciplina, não vai ver celular. Você está em disciplina, não vai ver televisão. Não é essa a disciplina que se trata a Bíblia. A disciplina que se refere à Bíblia é a disciplina de se fazer discípulo, alguém como você. Viu, amados? Alguém como você, que você sirva para o seu filho como um padrão, alguém em quem seu filho deve se espelhar. Os nossos filhos, amados, devem se espelhar em nós e não nos outros. Aí, esta é a disciplina que se refere o apóstolo Paulo. A disciplina, eu ensinar o meu filho a viver o meu padrão, a ser meu discípulo. Isso garante o êxito, amado? Não garante, mas é a nossa parte, porque as pessoas, elas têm livre-arbítrio, entendeu? Tem livre-arbítrio. Nós não encontramos nenhuma razão para Caim matar Abel. Caim certamente não aprendeu a violência com o seu pai, não aprendeu a ira com o seu pai, não aprendeu a inveja com o seu pai. No entanto, ele se tornou uma pessoa assim, e por isso ele matou o seu irmão. Porém, é a nossa parte, a parte dos pais, fazerem isto. Certamente, eu não aprendi sobre isto. E eu acredito que muitos dos irmãos também não aprenderam. E na admoestação do Senhor, no ensino do Senhor, filho, o Senhor nos ensina assim. É assim que diz a palavra, é assim que devemos fazer, é assim que devemos ser. Meus irmãos, a Bíblia nos fala de mais de pais que tiveram insucesso na criação dos filhos do que de pais que tiveram sucesso. Vocês já observaram? Isaac, Jacó, aí vem para os homens grandes, Eli era homem de Deus, amados, profeta, sacerdote, era um homem bem sucedido. No entanto, os seus filhos foram pessoas más. Aonde que eles aprenderam isso? No próprio coração. E não contaram com a demonstração do seu pai. Certamente, seu pai fazia vista grossa para os seus defeitos, para as histórias que chegavam à sua mente
com relação aos desvios de seus filhos. Nós, enquanto pais, temos uma missão. É mais fácil ser bem-sucedido fora de casa, fora da família, do que dentro de casa, com a família, com a criação dos filhos. A Bíblia fala de pais bem-sucedidos e de pais mal-sucedidos. E fala mais de pais mal-sucedidos na criação. Eu falei de Isaac, Jacó, mas temos muito, Eli, Samuel. Olha, amados, pessoas maravilhosas. Samuel. O povo pede um rei a Samuel. O povo estava contrariado com os filhos de Samuel. Então, amados, aí fala demais. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Deus amava Davi. Deus tinha uma paixão por Davi. Olha o pai que foi Davi. Já falamos de Isaac e Jacó. São exemplos de pais que não tiveram sucesso dentro de casa, tiveram sucesso fora de casa, diante da sociedade. E eu vou, amados, compartilhar com os irmãos alguns princípios que se deve seguir para se ter sucesso na criação dos filhos. Eu quero dizer aqui antes para os irmãos, todos nós somos filhos. Alguns são filhos e são pais. Eu sou filho, pai e avô. Pastor Mário é filho, pai e avô. Então, já trilhamos uma escada um pouco mais longa, mas todos são filhos. Entendeu? Não tem ninguém aqui que não é filho, todos são filhos. Ok? E mesmo se tendo um pai descontrolado, um pai que não exerceu a paternidade como deveria exercer, o filho não pode colocar culpa nos seus pais pelo seu procedimento errado, porque ainda assim ele tem a oportunidade de fazer aquilo que é certo fazer, resistir e fazer aquilo que é certo fazer. Então nós não temos desculpa de fazermos aquilo que é errado, porque os nossos pais não nos ensinaram, foram negligentes, e bruto, e mal educado. Então eu sou assim porque... Não, você é assim porque você escolhe ser assim. Você pode mudar, você pode aprender. E para nós, amados, nós somos novas criaturas. Novas criaturas. Para nós não cabe a desculpa de Gabriela: eu nasci assim, eu sou assim, eu sou assim mesmo, eu sou assim mesmo. Vai dar com os burros d'água, vai penar, vai apanhar. Eu nasci assim, com essa tendência, está dentro de mim, mas eu não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim. Eu tenho uma nova natureza e eu tenho a opção de escolher fazer aquilo que deve ser feito, aquilo que é o certo fazer, e vou fazer. Princípios. Pai homem de valor prioriza seus filhos, ora com eles e os confronta. Aí nós temos, amados, aqui eu citei o exemplo de Jó. Jó era um pai excelente. Jó não só confrontava os seus filhos, como os trazia para o ensino, para a demonstração, e os levava a sacrificar em perdão,
pelos seus pecados, que porventura eles estivessem pensado. Jó dizia: porventura os meus filhos pensaram algo contra Deus. Porventura, se eles pensaram, eu já vou aqui, nós vamos acertar isso aqui, vamos fazer um sacrifício. Então Jó foi um pai muito bem sucedido. Além de Jó, amados, no seu tempo, Jó era o homem mais rico do seu tempo e também o homem mais piedoso. É muito difícil, amados, a gente ter um homem muito rico que seja piedoso. É muito difícil. O normal é aqueles que são mais abastados serem mais egoístas, mais ambiciosos, entendeu? Mais pecaminosos ou pecadores. Isso é o comum. Jó, no seu tempo, ele era o homem mais rico e também o mais piedoso. Nós poderíamos dizer aqui que ele era o mais fiel dentre o seu povo. Ele era o mais rico e o mais fiel, aquele que mais buscava o Senhor, e era um pai exemplar. Jó intercedia pelos filhos, chamava-os para aconselhá-los, para confrontá-los. Jó se preocupava com a vida de seus filhos de forma integral, inclusive com os pensamentos que pudessem estar em suas mentes. Ok? Se preocupava. Isto, amados, faz um pai diferenciado. Ok? Faz um pai diferenciado. Aleluias. Glória a Deus. Segundo princípio que eu quero compartilhar com os irmãos: pai não deve ter preferência de um filho em detrimento dos outros. Todos sabem quem os filhos, aliás, todos sabem que os filhos são diferentes. Os filhos são diferentes. Eles pensam diferentes, agem diferentes, eles são diferentes. E eles devem serem reconhecidos nas suas diferenças. Amados, Deus nos fez diferentes. A beleza está na diferença. Olha aqui, todos diferentes aqui. Isso aqui é maravilhoso, bonito isso aqui. A pessoa, se todo mundo fosse igual, tinha graça nenhuma, não era? Então Deus nos deu filhos diferentes, que nós temos que aprender a lidar com essas diferenças. O papel dos pais é criar os filhos de forma horizontal e vertical. Os pais têm por meta levar os filhos a amar a Deus e uns aos outros, além de encaminhar nos bons caminhos da vida. Eu tenho uma cunhada que trabalhava com um grande empresário. Ela trabalhou um tempo com ele. E, amados, aquele grande empresário, rico, muito rico, ele tem um filho. E ele queria muito que aquele seu filho fosse um médico. E o filho fez medicina, terminou o curso de medicina, disse: pai, agora eu vou trabalhar com o Senhor. E esse filho dele, que era médico, foi ser empresário, nunca foi médico, só fez o curso de medicina, mas fez por causa do pai, em honra ao pai. E aquele pai, amado, será que não tinha prazer naquele filho? Olha, meu filho fez medicina para me agradar, mas hoje ele faz outro curso, outro trabalho. Então, amados, temos que ter esse entendimento que os filhos, eles pensam diferentes, são pessoas diferentes, e que a nossa influência sobre eles tem limite. Porém, temos sempre que buscar fazer aquilo
que Deus espera que nós façamos enquanto pais. Um outro princípio muito importante também: o pai ama mais a Deus que seus filhos e deve ter coragem de confrontá-los. Não é fácil dizer para um filho ou uma filha. É mais fácil, aliás, não é fácil dizer não para um filho ou para uma filha. É mais fácil dizer sim e apoiar, mesmo sabendo que aquilo não é certo. Ok? Vocês já viram um povo bobo na televisão dizer assim: o que importa é ser feliz? Amados, nunca alguém trilhando caminhos errados vai ser feliz. Ele pode ter até alguns momentos de êxtase, de felicidade, mas aquilo vai acabar logo. Vem a realidade da vida. A realidade da vida. Então, amados, os pais devem não ter receio de dizer não e de não apoiar aquilo que é claramente, objetivamente errado. Ok? Objetivamente errado. Vocês querem ver um quadro aqui que acontece muito hoje, que deixa os pais numa sinuca terrível? Os pais têm um filho homossexual. E aí? São crentes. E aí? Vai apoiar o filho? Meu filho, eu vou apoiar. Então, amados, nós precisamos deixar bem claro para os nossos filhos que nós amamos mais a Deus do que a eles. Pesado isso, né? Pesado isso. Deixar bem claro que nós também temos responsabilidade pela salvação. Irmãos, por mais bem-sucedido que seja qualquer ser humano, não se compara com a salvação. A salvação é o bem maior que um ser humano pode ter, pode alcançar na sua peregrinação terrena. E a salvação, amados, ela é ganha pela força, pela renúncia, pelo desejar. Amados, ninguém vai entrar lá no céu tocando foguete, dançando samba, e eu cheguei no céu. Ninguém. Todo mundo vai entrar depois de muita luta, muita renúncia, muito sacrifício. Nós vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Por quê? Porque é o nosso bem maior. Existe uma militância contrária à nossa salvação, uma militância daqueles perdidos que são contrários à salvação, e eles estão dispostos a lutar contra a salvação que Deus oferece gratuitamente a todos os homens, a toda a humanidade. Dizer não aos filhos com convicção é uma forma de amor. Você não vai impedi-lo, mas vai ficar bem claro que você desaprova aquilo. Entendeu? Vai ficar bem claro. Ele vai dizer: meu pai nunca concordou com isso, sempre desaprovou isso, eu fiz contrariamente. E olha, amados, a chance de dar certo é perto de zero. Entendeu? Perto de zero. Melhor coisa que um pai pode fazer pelo filho diariamente é abençoá-lo. Eu te abençoo. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Eu te abençoo. Em nome de Jesus.
Nunca perder a dimensão de que nós amamos a Deus e a sua vontade está acima de tudo, acima inclusive dos nossos filhos. Amém, irmãos? Aleluias, aleluias, glória a Deus. Então, amados, eu tenho pelo menos 10 princípios que poderia compartilhar com os irmãos, mas eu vou ficar aqui neste princípio. Foi o terceiro princípio que eu compartilhei com os irmãos. O nosso amor para com os nossos filhos não deve ser maior que o nosso amor para com o nosso Deus. E eles têm que entender isso e saber disso objetivamente, porque eles vão amar a Deus por causa do nosso testemunho de amar a Deus, porque eles vão ver que amar a Deus é bom, amar a Deus é importante, amar a Deus faz a diferença. Amém? Glória a Deus. Vou ficar devendo para os irmãos mais 7 princípios que eu escrevi, estudei, estou ainda estudando, pesquisando, aprendendo, primeiro para mim, e depois, quando tiver oportunidade, como a de hoje, Dia dos Pais, de compartilhar com os meus irmãos, para que sejamos bem-sucedidos dentro de casa, porque é mais fácil ser sucedido fora de casa do que dentro de casa. Amém? Glória a Deus.